Hello, ICF Movement. Today we have the Vision Sunday and the global part. I'm so excited. And the topic is, Impact your world. this is actually also the topic for this year conference. And hey, the coronavirus cannot stop the kingdom of God. The coronavirus cannot stop that we share the good news to a lost world. Hey, of course, when the coronavirus happened in March to the whole entire world, God shook the whole world. And if you shake something, do you know what happens? New air comes in, and a lot of things are stuck, has to be burned away. God burned things away. They're not healthy in our life or in the church or in a church organization or even though in a family. I want to show it to you in a very practical way what burning away means. Amazing. Hey, how cool is that? I mean, God burned certain things away that's not healthy. It's sometimes also painful. You know, before God can change the world, He changes always us. It starts with you and me, and that's actually good news. That's an amazing Bible verse. In 2 Corinthians 3, verse 18, there it says, "The Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Jesus Christ as we are changed into His glorious image." Hey, what an amazing Bible verse. In other words, God is interested that we are on fire for Him. God burns all those things away. They're not healthy for us. So it's always easy to speak that God burns away by the sinner or by this and that person. Not just tell us, what has God burned away last year in your own personal life? Leo and I started an online prayer in March in our first lockdown, and we prayed in front of the cam, and I thought that He speaks much more than I do. So I concluded I have less to say, and I'm less worth and worthy and whatever, and these are really bad, ugly thoughts that came up. But Jesus reminded me of a teaching I once heard about complementary colors. And the complementary colors are not always the same amount in order to be in balance. As you see on the slide, only red and green are 1-to-1. But for example, blue and orange are 1/3 with 2/3, or even yellow and purple are 1/4 and 3/4. And this was a great teaching I needed to hear. Not when I say the same amount as Leo does, am I same value and same worth and have same to say. It doesn't matter how much I contribute, the balance is the important thing. And this was a great Corona teaching I got. I'm so glad that God burned that away in you. Finally, we'll say finally. Hey, just kidding. I mean, for me, it was around 2 years ago. We moved in our new apartment, and I had this Holy Spirit moment when He said, "Kick away all your books and all your preaching and teaching you taught before." I said, "God, you want to kidding me? Because if you're a theologian or if you're a preacher, that's actually your security, because you can take it out, change a little bit, and you have an amazing message." And to be quite honest, in the first year after I did that, I felt no change actually. I felt, even though my message was a little bit, I had to work much harder for the content. But then it came the lockdown, and we were in Asia in February, and the pastor, he handed over me that book with my name. And when the lockdown came in March, from ever then I had this ritual. I get up Monday morning early and I opened the book with an empty page and I said, "Holy Spirit, here I am. What is on the heart of God?" And I listened to Him, and I would say in 2 hours, 2.5 hours, I prepared the whole entire message with the props and with everything. And this is now 11 months ago, and I'm doing this every single week with open book. Say, "Holy Spirit, it's empty. What is on the heart of God?" And I tell you something, for me, God burned away my security. He burned away all the books. That means I have to lean in and trust much more my God in heaven. A coronavirus cannot stop the kingdom of God. Hey, René Schubert is an amazing guy. He's building an amazing church in Vienna with Ilana. He's also a leader in Austria, and he wants to share with us that even though in the coronavirus, in a Catholic setting, you cannot stop church planting, God is always stronger than any virus. Here's the story of René. In 2020, we really experienced the faithfulness and the miracles of God.
We could baptize 9 people in ICF in Vienna. So there was one Muslim, one Catholic, one Orthodox, a businessman with his daughter, and this was just amazing. We also could plant an ICF startup in Innsbruck, which is a very Catholic city, and it's not so easy there. And we could also plant an ICF startup in Klagenfurt, which is also a very Catholic city, and it's also not so easy there. But in all this crisis, we really experience the miracles of God, that He can work in the most difficult situations. Hey, ICF movement, that's why we impact our world. Hey, so cool. Nothing can stop the kingdom of God. And I always saying, church is not a building, it's not an organization, it's not a structure. And the bad thing about the ICF movement, it's not a logo, it's also pretty cool. But the coolest thing is the name of Jesus Christ. You know, that's why we work hard, we preach hard, we change our lives, and we allow God to burn away all those things in the structure, in the church, in my own life, with my wife, who is hindering me to bring the best out for Jesus Christ. And we will impact the world, but it always starts with me first. And if I'm impacted with Jesus and the Holy Spirit, we are a force for the world, for the glory of Jesus Christ. Churches, please keep doing the good work for Jesus Christ and don't stop loving Christ till the end of your life. And we say, bye-bye, we love you. Bye. Cheers, cheers. Isso é muito legal, a gente faz parte de um movimento e essa é a visão desse ano para todas as ICFs ao redor do mundo. A gente quer impactar o nosso mundo e para que a gente possa construir uma igreja relevante nas nossas vidas, na vida de nossas famílias, da nossa cidade, a gente precisa, sobretudo, construí-la, porque a ICF Rio de Janeiro só tem um ano, aproximadamente 2 anos. A gente precisa botar esse chapéu que não entra na minha cabeça e construir essa igreja de forma ativa. Só que qual vai ser o plano de construção dessa igreja? A gente vai pegar exemplos como a ICF Viena, de que plantações de igreja, vários batismos de pessoas que seriam, caramba, inalcançáveis, ou a gente vai pegar a ICF Zurique, olhar para esse plano e ver, uau, nós vamos fazer um estudo de caso do que eles fizeram e a gente vai repetir na nossa obra igreja. Não, a gente não vai fazer isso. A gente tem a palavra de Deus como nosso fundamento. E a palavra de Deus, ela mostra pra gente um grande exemplo de uma grande igreja que impactou o mundo dela. E foi muito relevante na sua época e até hoje nas nossas vidas, que é a igreja primitiva de Atos. Atos capítulo 42, capítulo 2, versículo 42 a 47, que diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A gente quer olhar para o plano de construção dessa igreja e falar, como que a gente pode implementar na ICF Rio de Janeiro, hoje, em nosso tempo? A gente acredita que a visão da nossa igreja para o ano de 2021 é a visão que a gente tem como igreja, que é como igreja, nossa paixão. A gente quer vibrar por ver pessoas se tornando mais semelhantes a Jesus Cristo, para que elas possam aprender a viver destemidamente, viver com a presença de Deus de forma destemida, fazer sinais e milagres com a ajuda dele e, enfim, impactar o nosso meio positivamente. Eu amo essa visão e acredito que em um ano, se a gente falar, cara, a gente vai levar esses 3 tópicos na nossa vida, qual é o meu próximo passo para se tornar semelhante a Jesus? O que eu preciso tirar na minha vida, explodir, como o Leo falou? O que eu preciso explodir para que eu possa viver de forma destemida? E no final, como que eu posso influenciar o meio onde eu estou inserido positivamente? Essa é a visão desse ano, dessa igreja. Eu amo isso e tenho certeza que Deus vai abençoar muita gente. E na igreja primitiva a gente pode encontrar, em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, nessa primeira igreja, a gente pode encontrar algumas marcas
que a gente precisa olhar e aprender e implementar na nossa igreja. E a primeira delas é muito marcante, que é o amor dessa igreja pela palavra de Deus. Eles eram uma igreja que amavam ouvir dos apóstolos a palavra, o ensinamento, para que eles pudessem implementar no seu dia a dia. Atos capítulo 2, versículo 42a. Todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos. Uma igreja que impacta o mundo é baseada na Bíblia. Nós, como igreja, de repente a ICF, você entra e fala, nossa, quanta gente jovem, uau, é tudo meio diferente, a iluminação, que louvor diferente, que programação diferente. Mas eu quero te dizer uma coisa, que tudo aqui que a gente faz, a gente tem um único fundamento, que é um fundamento mais antigo, de 2000 anos atrás, que é a palavra de Deus. Não importa qual é o embrulho do presente que a gente apresenta o Evangelho, a gente fala a linguagem de hoje. Meu sonho, quando eu preparo a minha pregação, eu penso, cara, como que eu posso falar de uma forma que um jovem que nunca ouviu falar de Deus possa entender a mensagem? E a pessoa que está há tantos anos numa igreja, que já conhece a história de Davi e Golias há muito tempo, que conhece a Arca de Noé, como que eu posso ter uma mensagem que desafie o coração dessa pessoa a dar próximos passos para se tornar semelhante a Jesus? Tudo que a gente faz nessa igreja, ela tem um fundamento na Bíblia, e é isso que eles viviam nessa época, um fundamento da palavra de Deus, e eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos e todas as histórias que eles viveram com Jesus. Essa é uma marca que a gente tem na nossa igreja, e isso nunca vai mudar. A Bíblia é o nosso fundamento. Uma segunda marca que a gente encontra é que essa era uma igreja que impactava o mundo, porque eles perseveravam na oração. A gente, como igreja, a gente leva a oração muito sério. A gente vem do primeiro mês de janeiro, a gente teve uma série sobre oração, a gente jejuou junto todos os dias, ao meio-dia, a gente tinha reunião de oração, porque a gente acredita que a gente não consegue construir essa igreja sem ter oração, sem ter um fundamento na comunicação com Deus. E essa primeira igreja era assim também. Em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, versículo 14, diziam que todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Meu sonho é que essa igreja a gente possa ter unanimidade na oração. Quando a gente jejuou junto, a gente pediu para Deus, Deus, mostra qual é o direcionamento que você tem para a minha vida para esse próximo ano. O que você quer falar nos nossos corações, onde tem áreas na minha vida que precisam se tornar mais semelhante a Ti. E é muito gostoso ver isso, é muito bom ver que Deus, Ele age no meio do seu povo, a partir do momento que a gente põe o nosso joelho no chão e ora e busca a presença dEle. Atos capítulo 3, a gente vê uma outra característica em oração, capítulo 3, versículo 1, que diz, certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Essa igreja tinha uma agenda de oração. Oração, assim como generosidade, como eu disse pouco antes, oração também não é um acidente. Não é um momento que você está desesperado ou, caramba, lembrei de orar antes de fazer uma prova, ou eu estou muito ansioso para uma entrevista de emprego, então eu vou orar. Oração não é um incidente, não é um acidente. Ele é uma coisa que pode ser planejada na nossa vida. A gente precisa criar uma rotina de oração. Eu trouxe um exemplo para vocês da minha agenda, como foi semana passada, foi uma loucura, a gente fez bastante coisa aqui na igreja e também na vida pessoal, mas só que eu tive que planejar dentro da minha agenda tão cheia de tantas coisas, horas onde eu vou orar e ter 1 hora com Deus, onde no meio do dia, eu falo assim, 3 horas da tarde, onde está uma maior confusão, eu tiro 10 minutos para me isolar em algum canto e falar gratidão, voltar o meu foco a Deus e falar, Deus, eu sou muito grato por tantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Oração, gente, tem que ser planejado. Assim como eles planejavam para ter um momento de oração na sinagoga, no templo, a gente precisa criar uma cultura. Nesse ano eu estou muito animado com a volta da nossa reunião de oração. A gente vem desde o início da igreja, tendo as segundas-feiras reunião de oração, e para mim foi um momento tão gostoso de sair de uma celebração no domingo, chegar na segunda-feira, encontrar as pessoas de novo e orar junto e buscar a presença de Deus e entregar todas as minhas mágoas e angústias na presença dEle. Gente, oração tem que ser um planejamento bem feito na sua vida.
A gente planeja tudo no nosso trabalho, nas nossas casas. Oração deve fazer parte do seu dia a dia e do seu planejamento. Essa era uma marca marcante dessa igreja primitiva. E uma terceira marca era temor de Deus. Amo essa parte. Eles tinham temor de Deus em Atos capítulo 2, versículo... Passa para mim, por favor. Versículo 43 diz: havia em todos, eles um profundo temor. Não somente a liderança da igreja, não somente os seus líderes, as pessoas que serviam, mas todos tinham um temor ao Senhor. Acho que temor não é uma palavra que se fala mais hoje em dia, né? A gente está mais acostumado com graça. As igrejas hoje em dia a gente não fala mais sobre isso, a gente acha que, não, pô, passou. Mas essa igreja, ela tinha um temor de Deus, e elas tinham medo até de ir na igreja, porque você pode ver em Atos capítulo 5, Ananias e... Caramba, esqueci, não. Ananias e Safira, eles pecaram contra Deus, eles tinham escondido, eles tinham mentido, eles foram lá e, caíram mortos. E a igreja ficava, uau, eu não consigo ter uma vida dupla e servir a esse Deus que é perfeito e justo. Sim, uma igreja que impacta o mundo, que ajuda a gente a se tornar mais semelhante a Cristo, tem que ter um temor a Deus. Isso é uma grande marca da nossa vida. E é um temor em todas as nossas áreas, seja na fé, seja no nosso relacionamento em questão de oração, em questão de fé, de trabalho. No nosso trabalho a gente tem que ter temor ao Senhor, sim, de a gente fazer tudo para honra e glória dEle, mesmo que ninguém esteja vendo, a gente fala assim, não, eu tenho uma postura diferente. A gente precisa ter, no nosso relacionamento, um temor a Deus, de respeitar a pessoa que eu estou me relacionando, de não roubar, de não mentir, e através dos meus recursos. Bruno falou no último domingo sobre pessoas que têm investido dinheiro em aposta para futebol. Acho que antes de discutir se isso é bíblico ou não, o temor de Deus que você deve ter com os recursos que Ele te confia, para você usar dessa forma, deve ser o primeiro lugar. E esse temor do que eu faço com esse dinheiro que pertence a Ti, deve sempre te fazer uma pergunta, que é, Deus, o que você quer que eu faça com esse recurso? Uma igreja com temor se assemelha a Jesus Cristo, e ela cresce para a sua honra e glória. Uma quarta marca que vem logo depois, em Atos capítulo 2, versículo 43. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Essa igreja experimentou vários milagres. E hoje em dia a gente se encontra com dois extremos. Um extremo de que fala que milagre de Deus não acontece mais, e outro extremo que diz, esse milagre a gente fez, a gente vai fantasiar, a gente vai manipular um milagre para que a gente possa vender no marketing, atrair mais as pessoas, alcançá-las, para que a gente possa crescer e enriquecer. Esses são dois extremos, mas eu quero te dizer uma coisa, que a igreja de Cristo acontece milagres todos os domingos. Eu acredito que hoje milagres aconteceram através do louvor, ou de repente até mesmo agora através da palavra, na sua vida. E, você deve perguntar, por que, Paulo André, você não chama aqui na frente, manda testemunho, levanta a mão, faz culto dos milagres, aquela loucura? Eu quero te dizer uma coisa, que na nossa igreja, milagres, eu acredito no fundo do meu coração, acontecem todos os domingos nesse local. Mas os milagres de Deus nunca serão o centro dessa igreja, mas sim o nosso Deus dos milagres. O maior milagre que a gente pode experimentar nessa noite são pessoas que dizem, eu estava distante de Ti, eu quero ter uma nova jornada com Jesus Cristo. Eu quero decidir a minha vida, entregar a Ele, para que eu possa vivenciar a presença dEle para o resto da minha vida. Ou até pessoas que falam, eu quero retornar a esse primeiro amor e quero retornar à presença de Deus. Esse é o maior milagre que pode acontecer neste local. E é o que eu oro todo domingo, que pessoas aqui possam iniciar uma jornada com Deus ou retomar essa jornada com Ele. Uma outra marca, a quinta marca que a gente vai falar hoje é sobre entusiasmo no culto, na celebração. Nossa igreja a gente não fala culto,
A gente tenta mudar esse vocabulário, porque a gente acredita que culto é um negócio mais formal, um negócio mais sério. Mas celebração, a gente celebra um Deus que é dinâmico, um Deus que é alegre, um Deus que é alegre, é vibrante, e a gente acredita nesse Deus. A gente quer estar aqui através do louvor, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, adorar Ele. Quando a gente levanta as mãos, quando a gente pula, não é porque a gente quer criar um padrão de adoração da nossa igreja marcante assim, não. A gente tem um porquê atrás disso, a gente acredita que com o nosso corpo a gente pode louvar a Deus. E essas músicas podem ser orações que a gente pode fazer durante o louvor, em pedido a Deus, em adoração a Ele. Eu amo esse louvor, amei domingo passado, que embora tinham aqui 5 ou 6 pessoas no culto das 5, a gente pulou, a gente adorou, não pela quantidade de pessoas, não pela vibe que está maneira, mas sim, porque a gente louva e adora esse Deus que é vibrante. Isso a gente encontra em Atos 2, versículo 46, que diz: adoravam juntos no templo, diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam do pão com grande alegria e generosidade. Eu amo essa marca, eu amo crentes que entendem isso, que embora a gente passe dificuldade, a gente vive a paz, a alegria de Deus, que não é a ausência de problemas na nossa vida, mas sim a presença poderosa dEle em meio a tanto caos. Que a nossa igreja seja uma igreja alegre, embora o coronavírus, embora a doença, embora perdas, embora a dificuldade financeira, nós somos felizes, alegres, porque a gente tem um Deus que combate por nós. Passei muitos anos da minha vida orando, pedindo a Deus para Ele resolver o meu problema. Mas uma coisa que mudou a minha chave foi quanto você pode mostrar a grandeza, a força de Deus para os seus problemas. Quando eu oro, eu não peço, Deus resolve esse problema, eu falo, Deus, você é maior que esse problema, você é a solução disso. Eu posso confiar a minha vida porque o Senhor cuida de cada detalhe desse universo e você é fiel e justo para cuidar de um detalhe da minha vida. Essa igreja de Atos era uma igreja que tinha entusiasmo na celebração e amava a presença de Deus. A gente vai continuar com algumas marcas que Bruno vai falar com a gente, que marcarão a nossa vida, e cuidado para não cair dessa cadeira. Muito bom. Eu tenho somente mais 4 marcas de uma igreja que muda e impacta o mundo. A 6ª marca é uma igreja que precisa valorizar a comunhão. Quero ler lá com você no versículo 42, que diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Lá no verso 44 diz o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Nós precisamos viver em comunhão, precisamos estar juntos. Uma marca de uma igreja, eu posso dizer assim, é uma ferramenta poderosíssima de evangelização, é uma igreja que ama estar junto. Pessoas unidas, que amam umas às outras, cuidam uma das outras. Aquela igreja que não fala mal do irmão pelas costas. Essa é uma ferramenta muito poderosa da evangelização. Lá em Salmo diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós precisamos perceber, viver e buscar a união para que a igreja ICF Rio de Janeiro possa vivenciar os milagres do Senhor e que nós possamos impactar o nosso mundo. A sétima marca é que nós precisamos ser uma igreja solidária. Leia comigo. 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Muitas pessoas acreditam que é uma posição política, mas eu quero dizer para você
que é um ensinamento bíblico, é uma postura bíblica. Nós, como igreja, nós precisamos ser completamente contra a cultura da sociedade. Nós temos o ouro na mão. Nós possuímos o que há de mais importante, que é o Evangelho, a pregação do Evangelho. E quando nós percebemos que essa igreja, elas viviam a graça da contribuição, nós precisamos ter essa marca impressa no nosso coração. Eu quero dizer para você que quando o seu coração é tomado pelo Senhor, quando você tem uma conversão genuína do Senhor, automaticamente o seu bolso também é convertido. Mas eu não estou falando no sentido pejorativo, como a gente olha as outras igrejas e dizem como que as pessoas são manipuladas e é para tirar dinheiro do povo, mas não. Uma igreja saudável é aquela que ama investir no outro, que ama ver o outro crescer, que ama ajudar aqueles que estão necessitados, aquele que ama dividir com o que tem com aqueles que não têm. A 8ª marca, nós precisamos ser uma igreja que também produz um impacto na sociedade. 47 diz o seguinte, parte B, e o Senhor lhes acrescentava, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Eu quero falar para vocês, uma igreja saudável, ela tem como resultado a simpatia de todo o povo. Quando a gente olha a palavra, a gente prega a palavra, e não pregamos o legalismo, nós alcançamos a simpatia das pessoas. Igrejas legalistas alcançam a raiva, um torcer do nariz, um olhar torto das pessoas do que a gente está vivendo. Nós precisamos entender que nós temos o objetivo de ser uma igreja piedosa, alegre, aqueles que concentram homens e mulheres diferenciados, onde as pessoas andam, as pessoas são reconhecidas porque são pessoas que amam e são tementes do Senhor. Por pais que amam, por maridos que amam muito a sua esposa, esposas que são tementes aos seus maridos, por pais e filhos que andam de acordo com o caminho do Senhor. Essa é a igreja que impacta o nosso mundo. E a última marca é que nós devemos vivenciar o crescimento exponencial numérico da nossa igreja. Isso daí pode criar algumas divergências, sabe por quê? Tem pessoas que acreditam que a igreja tem dois extremos. Ela vive uma numerolatria, aquelas que idolatram o mundo, que dizem, olha, esse número, a gente precisa então alcançar tantas pessoas, porque as pessoas têm que entrar. E sabe o que acontece? Muitas dessas igrejas, elas abrem mão de anunciar o evangelho para que as pessoas possam então ouvir aquilo que elas querem ouvir, prometendo o paraíso na terra, mas com o único intuito, para que os números possam crescer, a igreja possa crescer. E, portanto, nós encontramos também um outro extremo, que é a numerofobia. Que a gente acredita assim, não, nossa igreja é tão pequenininha, a gente ama viver aqui em comunidade, nesse grupinho tão pequeno, a gente acredita que Deus nos chamou para viver esse grupo. E se as pessoas de fora, elas precisam e elas são escolhidas por Deus, elas um dia vão ser direcionadas por Deus para virem aqui e ouvir da palavra dele, e por um acaso eles vão um dia encontrar o Senhor. Mas eu quero falar para vocês, CF Rio de Janeiro, nós amamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E a consequência de um Evangelho saudável, sério, de pessoas que são tementes ao Senhor, piedosas, que amam o Senhor, uma igreja relevante para esse mundo, automaticamente a igreja cresce. Quero olhar alguns versículos contigo. O versículo de número 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentavam todos os dias o que iam sendo salvos. A igreja primitiva, ela crescia diariamente, e a adição das pessoas acontecia pela ação soberana do nosso Deus. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.
Não é pelo poder do nosso braço, não é por uma estratégia, mas é sim pela gloriosa graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos viver isso. Que nós não tenhamos medo de vivenciar um crescimento natural e saudável. Vou ler alguns versículos para você. Estou falando lá de Atos. E lá fala assim, Atos 1:15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Essa era a igreja, 120 pessoas. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia de um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Já estavam para mais de 3.000. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos 6:7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ele se edificava e se encorajava pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 16:15. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, cresciam em número a cada dia. A igreja do Senhor saiu de Jerusalém e já estava sendo espalhada por todo o mundo. Essa é a igreja de Deus. Esse é o poder da igreja. Nós temos que entender a importância da nossa igreja. Porque a igreja ela começa a crescer quando eu e você entendemos em Deus que nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar a salvação. E isso acontece de maneira espontânea, dentro do seu trabalho, no seu escritório, dentro do local onde você está. As pessoas reconhecendo quem é Deus na sua vida. E eu quero terminar com você uma pergunta de Rick Warren, que está lá escrita no seu livro, Uma Igreja com Propósitos. O que eu devo fazer para a igreja crescer? O que eu devo fazer para a igreja crescer? Eu quero falar para você que não é essa a pergunta certa. A pergunta é, o que está impedindo da igreja crescer? Essa semana, eu olhei essa plantinha que é guerreira. Desde o nosso escritório, a gente cuida dela. Mas eu acho que a gente esqueceu de cuidar dela. O que está impedindo? A minha pergunta foi, o que está impedindo dela crescer? Eu reguei ela ao longo dessa semana. Surgiram algumas folhinhas aqui. Mas a pergunta que eu tenho para fazer a você, o que existe na sua vida que precisam ser retiradas para que a igreja do Senhor possa crescer? Quais são as atitudes que nós estamos tendo no nosso dia a dia, na nossa família, que estão impedindo a igreja do Senhor crescer? Nós precisamos imprimir marcas de uma igreja relevante, que ama o Senhor, que ama pessoas e que tem o objetivo dessa igreja crescer. Que nós possamos ter o entendimento de que nós não somos muros, barreiras, para que pessoas se achegam a essa igreja. Teve uma ilustração que uma vez Celine falou na nossa igreja, eu achei sensacional. E ontem eu assisti um episódio de Gênesis. Eu cheguei em casa, minha mãe estava assistindo, eu fiquei assistindo lá. E era o episódio lá da Arca de Noé. Lindo, vendo os animais entrando na arca. E aquela cena é como a nossa igreja. Você imagina aquele tantão de tempo que aquela família esteve lá cuidando daqueles animais, esperando a água baixar. Essa é a igreja. Estava fedida, os animais urinavam, defecavam naquele lugar. Imagina tanto de animal, todo mundo junto, como que devia ser difícil. Assim é a nossa igreja, feita de pessoas imperfeitas, mas que se reúnem para adorar um Deus que é perfeito. Pessoas que se achegam
com as suas maiores dificuldades, mas aqui, pelo poder do Senhor, entendem que com a ajuda do Senhor, tudo pode passar. Assim como a Arca de Noé, a nossa igreja, a igreja do Senhor, é o melhor lugar do mundo. É o lugar mais seguro que uma pessoa poderia estar. Se não tivesse a arca, não teria nenhum outro lugar seguro que uma pessoa poderia estar. Eu quero dizer para você, o melhor lugar, o lugar mais seguro que você possa estar é na igreja. Amando, cuidando e servindo a esse Deus que é maravilhoso. Por último, eu quero chamar algumas pessoas aqui do louvor. Queria que você fosse para casa com essa ilustração. As pessoas do louvor aqui, os meninos, que eu já tinha combinado. Já ia tocar. Vem rapidamente, rápido. Nós como igreja, nós amamos a Bíblia acima de todas as coisas. Vamos rapidamente. Nós amamos a igreja. Vai. E às vezes a gente cai no erro, um acerto, vou dizer assim, um acerto de que a gente precisa buscar a Deus a Bíblia, buscar a Deus em oração, buscar o crescimento na Bíblia. E essa é a igreja que acontece isso. Vou te falar, Deus quer que a gente examine a Bíblia, a palavra dele, cresça através da Bíblia. Mas sabe qual é o problema? Pessoas de fora se achegam e falam: o que está acontecendo aí? Posso participar disso aqui? O que está acontecendo? Você já vivenciou uma igreja assim? Que ama, que pregam a palavra como ninguém, mas que vivem só nesse grupo. A visão que nós precisamos ter de igreja é completamente diferente. É uma igreja que com uma mão está cuidando, está crescendo, está estudando a palavra, e o outro braço está aberto para receber outras pessoas, para entrar, ouvir dessa palavra e então estender a mão para os outros. Estende uma mão para o outro e outra para o outro. Isso. Nós precisamos de uma igreja aberta, de uma igreja que ama Deus acima de todas as coisas, e uma igreja que está aberta para as outras pessoas, que com a ajuda do Senhor nós possamos crescer para a honra e glória do nome dEle. Convido você nos próximos segundos, durante essa próxima oração, a se colocar diante de Deus como uma ferramenta. Deus, estou aqui, estou quebrado, a situação está difícil, mas eu amo a Tua palavra e através dela eu quero ser curado e cuidado. Para que então eu possa crescer, dar frutos para o Senhor e através da minha vida outras pessoas possam conhecer o Senhor e estar em Tua igreja, para que a sua igreja possa continuar crescendo para a honra e glória do Seu nome. Que você possa usar esses minutos para que você possa fazer essa oração comigo. Aquele que se humilhou, reinando em glória está, o Salvador meus pés lavou, e hoje aos seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, o brilho do perfeito amor, hoje posso enxergar. Vamos declarar: teu nome é vencedor. Canta a voz. Teu nome é vencedor.
vencedor. Todo louvor a Cristo Rei. Teu nome é vencedor. Todo louvor a Cristo Rei. Todo louvor seja dado a ti, Senhor. Medo não me prende mais, pois Cristo é minha paz. Se eu respirar final na cruz, vivo em mim. Você pode levantar agora e vamos cantar juntos. Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome é vencedor. Todo louvor a Cristo Rei. Mas teu nome, teu nome, teu nome é vencedor. Todo louvor a Cristo Rei. Senhor Deus, que nós possamos ser ousados no Senhor, Pai. Que nós possamos ser obedientes a Ti. Que nós possamos avançar para que o Seu reino possa crescer, para que Sua palavra possa ser pregada, para que então o Teu reino possa ter outros embaixadores no Brasil, na Holanda, na Alemanha, porque Deus, o Senhor está mais próximo de vir hoje do que ontem, e por isso nós amamos o Senhor e nós queremos alcançar o Senhor, invadindo esse mundo, resgatando os pecadores para a honra e glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, Deus. Amém, Pai. Você pode se sentar rapidinho enquanto o louvor continua tocando. Hoje, como um domingo de visão, a gente trouxe para vocês alguns passos que a gente vai tomar como igreja. E essa mensagem ela foi baseada em Atos 2, capítulo 2, versículo 42 a 47, que é a base de uma cultura que a gente tem dentro da nossa igreja, de como a gente se encontra. A nossa igreja, ela, ao mesmo tempo que ela é uma igreja que quer vivenciar input pra gente, que assim como a primeira igreja vivenciava, eles viviam de acordo com o ensinamento dos apóstolos. A gente também quer ter uma igreja que aprende, uma igreja que é cheia da palavra de Deus. Mas essa palavra não pode ficar vazia, ela não pode ficar dentro da gente e não servir de nada. Ela precisa de um output. Na igreja primitiva, aquelas pessoas, elas compartilhavam tudo que tinham, elas vinham em oração, eles se encontravam e adoravam a Deus de todo o coração. Mas essa igreja, ao mesmo tempo que ela era grande, ela se encontrava com 1000 pessoas, ela era big, era grande. 3.000 pessoas, conversões de uma vez de 1000 pessoas, era gigante essa igreja. Ao mesmo tempo ela era pequena, porque eles se encontravam em suas casas, eles vivenciavam um relacionamento real. As pessoas se conheciam e aquela igreja era uma família. Essa é a base de uma cultura que a gente tem como igreja, e a gente sempre se pergunta nesses 4 pilares como que a gente pode construir a igreja hoje, para que ela possa se tornar mais semelhante a essa igreja primitiva. E a gente trouxe algumas notícias do que a gente vai fazer durante o ano de 2021, e o primeiro delas é sobre o input, sobre as próximas séries, que o Bruno vai contar um pouco. Então, eu quero convidar você a ter essa vontade no coração de anunciar esse evangelho, e por isso, não é à toa que nas próximas 3 temas, nas próximas 3 séries, que é a eternidade, Jesus e uma vida abençoada, são séries que o nosso objetivo, nós queremos anunciar o evangelho. São séries que nós precisamos investir para que as pessoas possam entender nisso. A gente, como igreja, nesse primeiro mês, participou desse momento de ore como nunca antes.
Próximo domingo começa a série Eternidade. E essa é uma ótima oportunidade de você investir nas pessoas para que elas possam estar aqui. Isso é muito legal. Isso são o domingo, a celebração de domingo é como uma refeição para nossa gente que alimenta a nossa alma. E ela serve para ser usada de segunda a domingo no seu meio, para que você possa impactar positivamente. E a gente tem outras ferramentas que a gente quer continuar nesse ano e implementar, que é o nosso discipulado. A gente tem 2 ferramentas hoje, que a primeira é Explore. A gente vai começar a partir de março, que é o momento que você, em um pequeno grupo, vai conhecer, ter algumas experiências práticas com Deus. Não importa se você já está numa jornada há muito tempo com Deus ou se está iniciando, essa reunião ela é sensacional. Você sempre aprende uma coisa nova e você vivencia Deus de uma forma tão diferente a partir das histórias de outras pessoas que vocês estão no mesmo grupo. Essa ferramenta ela é sensacional. São 10 encontros com diversos temas que a gente aprende a ser mais semelhante a Jesus. E essa parte da Explore é como se a gente estivesse saindo do Egito, tendo novas experiências com Deus, mas a gente passa um período no Egito. E o Egito é no deserto. E o deserto é pra gente o momento que a gente deve largar os hábitos que a gente tinha no Egito. Para isso a gente quer conversar com o Get Free, que a gente vai ter um nome em português se Deus quiser, que é liberdade. Você viver uma vida de liberdade, deixando seus velhos hábitos, deixando as correntes que te seguram em determinadas áreas da sua vida, para que você possa viver uma liberdade com Jesus Cristo e um dia dar um impacto no meio onde você está inserido. Estou muito animado com esse discipulado que vai ser impactante na nossa igreja. Muito bom. Próximo. E o próximo é output. Tudo que a gente recebe, a gente precisa botar para fora. A gente precisa botar em prática. Se você só comer, você vai engordar, você pode até morrer. Mas você precisa botar isso para fora, digerir isso. E finanças para a gente é uma forma que a gente pode agir de forma de output. Hoje a gente tem aproximadamente 35 a 40% da nossa igreja engajada ativamente financeiramente. De uma igreja de 100 pessoas, a gente tem essa quantidade de pessoas. E a gente tem como objetivo, no final do ano, a gente falar, poxa, a gente quer ter uma igreja de 70% ativa financeiramente. Não estou falando de quantidade, não estou falando de valor, mas estou falando de fidelidade naquilo que Deus tem te confiado. Por isso que a gente conversa sobre generosidade, para que a gente possa aprender de forma ativa, vivenciar finanças de uma outra perspectiva. E o grande desafio que a gente tem, essa igreja que ela não se paga, como eu disse, ela é financiada por pessoas que foram além dos seus dízimos e ofertas, foram na sua generosidade, falaram sim, eu quero implementar essa igreja, eu quero plantar essa igreja. E hoje a gente está por aproximadamente 60% a 70% dos nossos custos. Eu acredito que até o final do ano a gente precisa alcançar esse 100%. De falar, essa igreja, ela é mantida pelas pessoas dessa igreja, pelas pessoas que servem e que são alimentadas nesse local. E o próximo é output em relação a grupos. A gente tem o objetivo de batizar em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero encorajar você a tomar essa decisão, que você possa decidir em se batizar, que é um passo super importante. É quando você chega diante de todo mundo para declarar que o Senhor é o Rei da sua vida. E se você quer participar mais ativamente da nossa igreja, você pode trabalhar a partir de times, pessoas que amam essa igreja e que amam servir o Senhor com seus dons e talentos em diversos setores aqui dessa igreja. O próximo é o Small. É uma igreja que é uma família. Quero dizer para você que é o seguinte, cerca de 20% da nossa igreja se encontra em pequenos grupos, somente 20%. Eu quero encorajar você a, nesse ano, decidir a participar de um pequeno grupo. Nós temos o objetivo de chegar até final do ano com 80% da nossa igreja engajada em pequenos grupos. E eu amo isso. Sabe que eu amo isso? Porque que não é pela força dos nossos braços, mas é pelo Senhor. É com a ajuda do Senhor. Mas eu quero dizer para você que a gente cresce de uma igreja de 100 pessoas. E o nosso sonho, a gente tem orado e colocado diante do Senhor que a gente chegue a uma igreja de 250 pessoas. Para uns pode parecer impossível,
mas eu creio num Deus que é poderoso. Mas isso tudo depende de esforço, de estratégia, de choro, de oração, de busca incessante pelo Senhor. Então, pela ajuda dele, nós podemos passar de uma igreja de 100 pessoas para 250, não para a glória do Bruno, pela glória da ICF Rio de Janeiro, mas somente para a glória do nosso Deus. A gente quer te convidar nessa noite a te perguntar como que você quer fazer parte dessa visão hoje. A gente tem um QR Code, você pode escanear e você pode escrever, é anônimo. E eu quero também te encorajar, você fala assim, é um passo concreto. Você venha falar com a gente, venha falar com alguém da nossa equipe, que você possa se tornar ativamente dentro da nossa igreja. Que você possa fazer isso durante o louvor e perguntar a Deus, qual é o próximo passo em relação a essa visão? Como que eu posso ser parte disso? Como que eu posso ser um instrumento na mão de Deus para que essa igreja possa crescer, para a honra e glória de Deus, para que novas pessoas possam morar no reino de Deus, como a moça disse pra gente, da Alemanha, um reino que é uma família, onde pessoas amam um ao outro, somos irmãos. Para isso, é um privilégio fazer parte de forma ativa desse local. Quero te convidar nessa noite, você pode se levantar e durante esse louvor, louvar com a gente e responder através do QR Code, entrando no site, como você quer fazer parte dessa visão. Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Em teu nome vou viver, tua vitória declarar. O ressurreto Rei, pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Em teu nome vou viver, tua vitória declarar. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Ressuscitou a mim, em teu nome vou viver, tua vitória declarar. O ressurreto Rei ressuscitou a mim, ressuscitou a mim. Cantar mais uma vez teu nome, erga a tua voz. Teu nome é vencedor. Todo louvor a Cristo Rei. Teu nome